Irmãos, eu queria falar hoje de algo que na verdade assim, a Leila até me deu algumas sugestões, mas eu falei assim, amor, tem algo por onde eu tenho passado, existe uma palavra que tem impactado as pessoas quando ouvem, e esse assunto que não sai do meu coração, não sai da minha boca, e eu não me canso de falar, é o assunto sobre paternidade. Hoje eu ouvi o Senhor falar ao meu espírito: não vos deixarei órfãos. Esse é o tema dessa mensagem, para quem já vai me mandar mensagem no WhatsApp na segunda-feira. Rafa, já estou te economizando tempo. Não vos deixareis órfãos. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos do 18 ao 21. Eu quero procurar passar por tudo que o Senhor me falou e tocar em alguns assuntos que são pontuais para esses dias. O assunto desse período de florescer. O Senhor tem nos falado também muito sobre a década de excelência. Eu quero falar sobre isso. Mas eu quero mostrar como todas essas coisas estão conectadas a uma identidade de filho. E como quando nós desconhecemos isso, ou quando nós nos escondemos disso, ou quando nós fazemos de conta que está tudo bem na nossa vida relacionado a esse assunto, como nós somos privados de poder viver a plenitude do que Deus tem para nós. João 14, do 18 ao 21 diz assim, Jesus falando: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia vocês conhecerão que eu estou no Pai, e vocês em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama também será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? É interessante quando nós percebemos que toda a trajetória dessa construção de Deus sobre a face da terra, desde o antigo pacto, através das sombras, preparando um caminho para que um dia o seu filho viesse, se revelasse, e quando o filho vem, ele não revela só a si mesmo, ele vem para revelar o Pai. E de todo esse caminho de preparação, quando Jesus chega sobre a face da terra, e Jesus, ele não confronta os ambientes de pecado. Você não vê Jesus bravo, você não vê Jesus nervoso quando ele se senta com prostituta, quando ele se senta com cobradores de impostos, quando eles se sentam com aqueles que estavam à margem da sociedade na época. Mas Jesus fica muito irado quando ele se encontra com os detentores da religião, os famosos fariseus, homens que ligaram a sua vida religiosa no piloto automático e não conseguiam ouvir mais a Deus. Você sabe, meus irmãos, hoje o grande problema do Senhor sobre a face da terra não são as pessoas que estão no mundo. Pode ser que seja eu ou você, que já nos habituamos a vir a uma igreja no domingo, e nós não entendemos que as palavras que ouvimos são verdade e vida, e tem que produzir transformação em nós. Quando nós passamos a ouvir a palavra, nós não podemos mais nos justificar, nós nos tornamos culpados, porque nós ouvimos e não praticamos. E por isso Jesus diz: aquele que me ama é o que guarda aquilo que eu falo. Aquele que me ama é o que senta diante de mim, ouve o que eu falo e põe em prática. Porque senão é só papagaiada. E é interessante que quando Jesus ele começa a se revelar e ele fala das escrituras, as pessoas se admiram. Mas quando ele fala do Pai, o chamam de herege, ficam loucos. A religião continua querendo estar apegada de Deus, sem a identidade de um Pai. O problema da religião é entender que existe um Pai e que nós estamos sujeitos a um Pai.
Todos nós caminharemos sobre a face da terra até o nosso último suspiro como filhos. Não tem idade, não tem tempo de ministério, não tem nada que te dê autonomia para caminhar sozinho, porque Deus é Pai, e Ele enviou o seu Filho como filho de um homem. Jesus não veio à terra como um anjo, Ele não chegou e surgiu do nada. E aí galera, estou chegando aí, sou filho de Deus. Da onde você surgiu, cara? Foi assim que aconteceu? Não, Ele nasceu do ventre de uma virgem, mas Ele se sujeitou a um homem. A figura paterna mais emblemática na Bíblia para mim. Esses dias eu estava lendo sobre José e eu me emocionei. Isso não é muito significante, porque eu tenho chorado ultimamente por qualquer coisa. Mas eu comecei a pensar na figura de José e de fato mexeu muito comigo. Porque José foi um cara inspirador. José, pela paternidade, escolheu perder a reputação. José foi o homem que Deus olhou na terra e falou assim: você vai cuidar do meu filho como eu. Você já imaginou, cara? Deus olhava e falou assim: eu vou mandar meu filho como uma criança, e ele vai ter que ter um pai, que vai ser a minha figura na vida dele. Se Jesus precisou de um homem natural para cuidar dele como pai, quem somos eu e você para achar que caminhamos sozinhos? Quem somos eu para falar assim: não, meu pai é Deus, eu não me submeto a ninguém? Jesus se submeteu a José. Jesus foi obediente a José. Você já imaginou a própria palavra encarnada? Sabe essa Bíblia que está na sua mão? Quem está com uma Bíblia de papel aí? Você sabe o que são essas escrituras? Você sabe o que é isso aqui? A vida que está nisso aqui é o próprio Cristo. Ele se encarnou. Toda essa palavra, toda a vida que está aqui foi encarnada na figura de um homem. E esse verbo encarnado sentou para aprender a Torá com José. José chegou para ele e falou: cá, filho, eu vou te explicar a Bíblia. Jesus olhou para ele e falou assim: eu sou a Bíblia. Você vai me ensinar o quê? Foi isso que Jesus falou? Sabe por quê? Porque em tudo ele foi sujeito. Porque em tudo ele foi sujeito. Sabe qual a maior atitude, qual a maior demonstração do tanto de Cristo que habita em você? É o tanto de filho que você é. É o que há de mais forte na vida de alguém. Porque a natureza de Cristo é a natureza de filho. Quando ele fala assim: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, ele não enviou o Espírito do Pai, ele enviou para nós o Espírito do Filho. O Espírito clama o quê? O Espírito clama por paternidade. O Espírito clama porque é o Espírito do próprio Cristo que viveu como filho, que se sujeitou a um homem, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se humilhou a si mesmo, se despojando da sua glória, tomou a forma de homem e foi obediente. Só ao Pai? Não, ao seu pai José, o carpinteiro, o criador do universo, se sujeitou a um carpinteiro. Vem cá, filho, eu vou te ensinar a mexer com a madeira. Vamos lá, pai, eu que criei a madeira, mas eu vou te ouvir. Eu me admiro tanto dessa humildade de Jesus. Tem momentos que eu fico imaginando a cara dele ouvindo para José, ensinando ele sendo a própria vida, aprendendo da vida com José, o Zé da Maria. E nós vivemos dias onde, se nós não apresentamos os nossos currículos, as pessoas não nos ouvem, porque nos tornamos orgulhosos e soberbos, prepotentes, amantes de si mesmo, e na verdade usamos uma série de justificativas para não obedecer a ninguém.
Eu falei algo na escola de louvor e adoração que eu quero repetir. Até porque eu falo isso algumas vezes para o meu filho. Ele falou: pai, que palavra legal. Eu falei: já te falei isso. Nós não somos livres quando a gente faz o que a gente quer. Nós somos livres quando fazemos o que deve ser feito. O problema é, como eu sei o que eu devo ser feito? Nós somos livres quando temos a disposição de obedecer, quando abrimos mão da nossa vontade. A humildade é o que nos torna mais semelhantes a Cristo, é o que faz mais nítido essa natureza de Cristo fluindo em nós. A humildade de ouvir, a humildade de obedecer, a humildade de se sujeitar a um pai. José foi uma pessoa simplesmente incrível, porque José cumpria um papel temporal de pai, do pai da eternidade. E sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ouvir o pai para cuidar do filho, porque foi José que posicionou Jesus em todos os momentos. Sai daqui, vai para Belém, vai para lá. Quem ouvia era José. José é o símbolo da paternidade que Deus tem para nós hoje. A figura de um pai que ouve a Deus e posiciona filho. Filho, vem por aqui. Esse é o tempo para isso na sua vida. Ah, eu vou ouvir esse cara, eu só ouço a Deus. Esse é o mané. Jesus ouviu José. Jesus se sujeitou a José. Jesus obedeceu a José. Você imaginou José falando para Jesus: aonde você estava, menino? Vou te dar umas palmadas. Tá bom, pai. Jesus, cara. E às vezes você se tranca nas suas cavernas, às vezes você se enfia nos seus buracos e não se permite ser cuidado, porque os seus problemas são tão grandes que você entra atrás deles para poder justificar a sua soberba. Então tem gente que é confortável ser problemática, porque ela usa os problemas para esconder a soberba. Porque quem é humilde não passa as coisas sozinho, sabe chorar, sabe se abrir, sabe falar: eu preciso de ajuda. Amém. Sabe ser filho. Deus escolheu José para ser símbolo dele mesmo. Ai, ai, ai. Jesus não se sujeitou somente a um Deus subjetivo e abstrato, mas a um homem de forma objetiva. Jesus não se sujeitou somente à voz do Pai, que ele ouvia mas não via. Ele se sujeitou a uma pessoa chamada José. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, versículos do 38 ao 44. Olha o discurso de Jesus. Olha o coração de filho. Tudo que ele falava dizia respeito ao Pai. E tudo que o Pai fala desde a eternidade diz respeito ao Filho. O Pai fala assim: cara, meu prazer está no Filho. O Filho fala assim: meu prazer está no Pai. Isso é a própria natureza da Trindade quando se manifesta. Ninguém quer a glória para si. Igualzinho a igreja evangélica nos dias de hoje, né? Igualzinho. Sabe, quando vem um pastor de fora que é conhecido aqui, eu fico só observando. A galera passa por cima e atropela todos os protocolos de autoridade para chegar no cara. Fala assim: eu queria fazer um contato com você, eu queria fazer isso com você. Tem um pai na casa, tem uma maneira de se proceder. Apóstolo, como meu pai, o que o senhor acha? Poderia eu fazer contato com o fulano de tal para fazer isso? Não, a gente atropela as coisas. Hoje o culto começou, eu não sei quantos perceberam. O apóstolo ele estava falando, uma galera conversando, cara. Existe uma figura de pai que Deus colocou aqui. A gente não sabe se portar como filho. E essa falta de compreensão do que é ser filho, ela reflete depois no dia a dia da sua vida e da minha vida. Por que as pessoas estão tão tensas e com tantos temores?
porque não sabem experimentar da segurança do que é ser filho, do que é ter uma palavra de destino. Fala assim: meu filho, pode ir, cara, Deus está contigo, não para. O que fez com que Jesus não parasse a vida dele no Getsemane? O que fez com que Jesus não amaldiçoasse, mesmo quando ele percebeu a ausência do Pai na cruz? Em todo o tempo, ele tinha uma palavra, ele ouvia e obedecia. O que te traz temor não são teus problemas. O que te traz temor é a incapacidade de caminhar como filho. Porque todas as vezes que nós saímos dessa posição, nós nos tornamos vulneráveis. Nesse texto, Jesus fala assim: eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto do vosso Pai. Olha que interessante esse discurso, preste atenção. Jesus está conversando aqui com os fariseus e os doutores da lei. Ele fala assim: eu só faço o que eu vi junto a meu Pai, e vocês também fazem o que vocês estão vendo junto do teu Pai. Daí os fariseus não entendiam aquela conversa. Ele falava no Espírito, os caras na carne. Quem é da carne não entende as coisas do Espírito. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Preste atenção aqui, ó. Todas as vezes, preste atenção aqui, não termina de ler o texto, estou pedindo para você, por favor. Todas as vezes que você aponta a figura do teu pai como alguém longe, como alguém distante, ou alguém que já morreu, você está falando assim: eu quero continuar nessa minha. Eu falo que eu tenho paternidade, mas ela é fictícia. Meu pai é Abraão. Quem era Abraão? Já estava morto, estava distante. Quantas pessoas buscam uma figura de paternidade espiritual? O cara que mora lá do outro lado do mundo. Ah, meu pai é fulano de tal. O cara vê uma vez por ano e é pai. É muito confortável você ter um pai bem distante, que não dê palpite na sua vida, mas que te lance como uma plataforma de visibilidade. Isso não é pai, isso é promoter. Vamos só substituir as palavras certas. Nosso pai é Abraão. Jesus: não, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Sabe por quê? Porque um filho está dedicado à obra do pai. Um filho, ele não fica batalhando por si só. Mas agora vocês procuram me matar. Homem que vos tem dito a verdade, que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vocês fazem a obra do vosso pai. De novo, e Jesus falou do vosso pai e não falava para eles quem era o pai deles. E a conversa continua. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de fornicação, nós temos um pai que é Deus. Daí eles saíram de Abraão e foram para quem? Para Deus. É o discurso de todo órfão. Ou tem um pai distante, ou a única pessoa que responde como Deus, como pai, é Deus. É o discurso de todo órfão. Nós não somos nascidos, nós temos por pai a Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente vocês me amariam, porque eu saí e vim de Deus. Eu não vim de mim mesmo, foi Ele que me enviou. Por que vocês não entendem a minha linguagem? Porque vocês não podem ouvir a minha palavra. Vocês têm por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Todas as vezes que você aponta uma realidade de um pai distante, todas as vezes que você fala que o seu pai é Deus e não se sujeita a uma pessoa no natural, na verdade você já tem uma paternidade. É o próprio diabo. Por quê? Porque ele é o pai da mentira, e ele te faz se esconder através dessa mentira, que você pode ser filho dele sem se sujeitar a ninguém. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala da sua própria natureza, porque ele é mentiroso, pai da mentira. Eu quero um pai de expressão. Eu quero um pai que responda aos anseios da minha alma. Eu quero um pai sob a medida daquilo que eu imagino. E nós colocamos um padrão para pai à altura do nosso orgulho. O tamanho do teu orgulho é o tamanho da tua exigência para o teu pai. Ah, eu não perdoo meu pai, orgulhoso. Você não sabe o que meu pai
fez para mim, pastor, para você falar isso? Eu posso não saber o que seu pai fez para você. Eu não vou citar o nome de uma pessoa que eu queria dizer, mas eu sei o que alguns pais fizeram para algumas pessoas, e essas pessoas perdoaram seus pais. E nós precisamos entender que a compreensão do que é ser filho nos amadurece. Nós estamos diante de uma geração infantilizada, porque é uma geração de órfãos. Toda pessoa que tem um pai presente amadurece mais rápido. Homens infantilizados, ou homens que aparentam uma certa rispidez, isso não tem nada a ver com maturidade. Estão só escondendo as feridas que tiveram das suas relações com seu pai. Um filho que se sujeita a um pai aprende a obediência. Então a sua vida sempre será pautada em direções certeiras, porque a obediência, segundo a apóstola Leila, nos protege. Olha para quem está do teu lado e fala assim: guarda essa palavra da apóstola Leila. A obediência nos protege. Lá em casa isso já virou quase que um mantra. A obediência nos protege. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus 27. Mateus capítulo 27. Você entende que a obediência te protege? Então por que você desobedece? Eu queria perguntar para a equipe de louvor: cadê o Beck hoje? A obediência te protege? Onde vocês estavam hoje? Quem liberou vocês de vir hoje cedo e de vir hoje no culto à noite? A gente acabou de sair de uma escola de louvor e adoração. Fomos ministrados por dias intensos de palavras profundas. E cadê vocês hoje? A obediência nos protege. E por que vocês desobedecem? Vocês querem caminhar fora da proteção? Jesus fala assim: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Ninguém que se posiciona como filho e não obedece um pai está demonstrando amor. Se você fala: apóstolo Eli, eu te amo, mas não segue o que ele está te pedindo para fazer, você não ama. Mateus capítulo 27, versículos do 40 ao 43. É muito engraçado olhar para a cara de vocês quando eu estou ministrando. É uma montanha russa de emoções. Eu começo a falar uma coisa, vocês dão um monte de risada. Daí eu pego vocês no meio que vocês estão rindo, eu falo uma coisa, vocês... Olha para quem está do teu lado e fala assim: é com você mesmo que ele está falando. Mateus 27, 40 a 43. E dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és o filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus juntou toda a nata da religião. Aqui está descrito tudo. Os bambambam da época. Escarnecendo diziam: salvou os outros, mas a si mesmo não pode se salvar? Se você é o rei de Israel, desce agora da cruz, então nós vamos crer nele. Você confiou em Deus? Livre-se agora, se o ama, porque você disse: sou filho de Deus. Sabe qual que vai ser sempre a afronta do diabo na tua vida? Vai ser na tua identidade de filho. Quando as coisas começarem a dar errada, você vai lembrar do que eu estou falando aqui. Ele falou que a obediência me protege, eu estou obedecendo, e olha quanta coisa aconteceu na minha vida. Você sempre vai querer usar esse tipo de argumento, porque isso não é você, isso é o próprio inimigo soprando na sua mente. É a estratégia dele sempre. Ele tenta nos tocar na identidade de filho. Eles falam tanto de paternidade. Olha, aconteceu isso comigo, ninguém ficou sabendo. Paternidade é diferente de ser babá, meu irmão. Paternidade espiritual não é suprir a carência que você tem na alma.
Paternidade espiritual não é passear com você de mão dada no parquinho porque você não passeou quando você era criança. Isso não é paternidade espiritual. Paternidade espiritual é alguém a quem você sujeita a tua vida em obediência. É alguém que aponta caminho, traz direção. E a obediência de Jesus como filho o tempo todo levou a ele a um lugar. Repita comigo, a cruz. A cruz é o final do caminho da obediência. Se você obedecer, eu vou te dar uma boa notícia, você vai morrer. Ah, mas eu estou sofrendo há um tempão e esse negócio de morte não acontece na minha vida. É porque você não tá, você foge do caminho. A obediência vai te conduzir à cruz. Porque o maior projeto de Deus para o homem é libertar o homem dele mesmo. A cruz é o seu maior presente, é o seu maior prêmio. Quando Jesus vai para a cruz, por favor, isso eu sei que está gravado, depois o neguinho briga comigo, eu não estou preocupado. Eu quero que você entenda dentro do contexto que eu estou falando. Quando Jesus vai para a cruz, Ele vai carregando sobre Ele todo o pecado, e vai carregando sobre Ele toda a religião, amém? Ele vai carregando sobre Ele todo o antigo pacto. Ele vai para a cruz como judeu, Ele vai para a cruz como fariseu, e Ele fala assim: Eli, Eli, alá sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele chama o tempo inteiro Deus de Pai. Quando Ele está na cruz, Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? E tem gente que fala assim: Deus fez assim, ó. A sensação que você tem é que Deus fez assim, que Ele virou as costas: não posso ver meu filho, eu não posso ver meu filho sendo crucificado agora. Não, Deus deu as costas mesmo e falou: é esse lugar que eu quero que você vá. Porque o grito ali não era do filho, o grito ali era da religião. A religião tem desespero para não se desapegar de Deus. Quem estava gritando ali era a religião que estava sendo carregada com ele para a cruz. E ele falou: não, religião, eu quero que você morra. Nós estamos encerrando a estação do antigo pacto, nós estamos encerrando a lei para entrar na graça, você tem que morrer. O Deus não ficou olhando chorando. Deus se alegrou em ver a obediência do seu filho até o final, levando um pecado que não era dele, levando a separação que não havia entre eles, mas ele levou a separação para a cruz também. Ou seja, quando você vai para a cruz, Deus não olha para você e fala: tadinho, ele está na cruz, está na iminência. Deus fica torcendo: morre logo, porque daí a nossa relação vai ficar muito mais top. Não vai ter interferência dessa sua alma que não para de gritar, dessa alma que coloca você no centro o tempo inteiro e fala assim: por que comigo? Por Deus me abandonou? Não, Ele não te abandonou, não. Ele só deseja que essa natureza adâmica que te atrapalha de compreendê-lo como Pai seja sujeita ao Espírito. Só quem experimenta a morte pode conhecer a vida. João capítulo 12, 23 ao 25 diz: Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Quem ama a sua vida, irá perdê-la, mas quem neste mundo odeia a sua vida, aguardará para a vida eterna. Irmãos, nós somos como uma semente geracional. A nossa morte vai produzir frutos, mas a tentativa de preservar a nossa vida faz com que projetos e planos geracionais morram em nós mesmos. Você está entendendo? Quando você resiste à morte, você adia o propósito de Deus na sua vida. Mas quando você se rende, você permite que Deus cumpra aquilo que Ele sonhou para você desde a eternidade. Porque para Deus, a tua vida começa a contar a partir da cruz. Eu vou repetir: a vida que Deus considera como vida só acontece na tua vida a partir da tua morte. Marcos capítulo 10, 26, 27 diz assim: eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá então, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus,
Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Esse amém é o amém de uma igreja que não atravessa problemas. E eu louvo a Deus por você estar vivendo esse período tão maravilhoso da tua vida, essa abundância financeira, essa ausência de problemas, que quando eu falo assim, Deus pode resolver qualquer coisa, você fala amém, né? Vamos apresentar esse Deus àqueles que estão precisando de soluções, de problemas insolúveis, porque aqui as coisas estão tranquilas. Quem aqui está diante de situações que são complexas? Quem aqui está diante de situações que já até perdeu as esperanças? Quem aqui já está cansado de lutar? Quem olha para a tua vida e fala assim, cara, eu estou a ponto de falar como Jesus na cruz, Eli, Eli, alá sabactani, Deus, o Senhor me desamparou? Será que tem alguém aqui vivendo isso? Eu quero te dar uma notícia. Aos homens, situações como a sua e como a minha podem parecer impossível, mas a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, que para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia, aplauda ao Senhor. O que é impossível para você hoje? Pensa agora o seu casamento como está. Apóstolo, que luta. Essa mulher não muda mais, esse homem não muda mais. Eu estou carregando meu karma. Não, meu irmão, a gente está numa igreja evangélica, aleluia. A situação dos meus pais. Quem sabe você que está aqui hoje, jovem, adolescente, fala assim, pastor, você está falando da minha vida. Meus pais não falam comigo. Uma situação como essa não se resolve da noite para o dia, Senhor. Quem disse que não? Quem disse que não? Eu não estou olhando para você por acaso. Quem disse que Deus não pode pegar e chacoalhar um homem de cabeça para baixo e da noite para o dia ele vir e falar assim, perdão por tanto tempo perdido? Quem disse que Deus não é poderoso para fazer isso? Hoje eu conheci uma mulher de 70 anos. Conheci hoje não, tive com ela hoje, a gente conheceu ela há algumas semanas. Deus falou com ela ainda jovem. E ela teve uma experiência violenta com Deus, ela já era recém-casada e o marido dela não tinha nada de Deus. E o Senhor falou para ela, eu quero que você se batize, vai começar um tempo novo na sua vida. E o marido dela falou, se você fizer isso, a gente vai se separar, você está ficando louca. Como que ela fazia? Obedecer a Deus e se separar do marido? Amava Deus ou amava mais o marido? Ela falou, Senhor, eu te amo tanto, mas eu preciso que o Senhor faça algo. Ele falou assim, obedeça os meus mandamentos. Falou para ela 3 vezes. Ela falou assim para o marido dela, eu preciso me batizar. Tem um desespero dentro de mim para me batizar. Ele falou, por quê? Porque o Senhor falou comigo. Ele falou, tá bom, mulher, você é livre. Ela saiu correndo e foi para a piscina, chamou o pastor. Quando ele estava orando, ela me contando isso hoje, nos seus 70 e poucos anos, quando ela era uma jovem. Ela falou assim, apóstolo Cristiano, quando eu estava de olho fechado, dançando na presença de Deus, de alegria que eu ia obedecê-la e me batizar, eu vejo meu marido descendo as escadas, correndo, tirando o cinto, eu vou me batizar também. Aquilo que parecia para ela impossível, Deus mudou. Deus muda o coração de qualquer pessoa da noite para o dia. Não tem ninguém com um coração tão duro que Deus não possa pegar. Amém? Qual situação da sua vida que parece impossível? Suas finanças? Deus não tem problema de dinheiro, meu irmão. Sua saúde? Esse lugar que você chama de deserto é o lugar que você precisa atravessar conduzido por um pai. Se você caminha pelo deserto guiado por um pai, você vai encontrar vida. Quando o povo de Deus saiu do Egito, eles foram conduzidos ao deserto pelo pai. Quando eles chegaram no deserto, começou a cair algo do céu sobre a terra, que se chamava maná.
Maná era o pão que descia do céu. Quem foi que disse: eu sou o pão que desceu do céu? Sabe aonde aquele povo conheceu ao Senhor? Sabe aonde foi revelado Jesus para aquela galera que saiu do Egito? No deserto. Deserto não é um lugar ruim. Deserto é um lugar de passagem que te transiciona da natureza de Adão para a vida de Cristo. Mas quando você é conduzido por um pai, porque quando você não é conduzido por um pai, você olha para o maná e fala: o que é isso? A palavra maná significa: o que é isso? Tem gente passando uma série de problemas e fica assim: mas o que é isso? Mas o que é isso? O que é isso? Porque não consegue ouvir a voz do pai. Pessoas desgovernadas, controladas pelas suas vontades. João capítulo 21, do 18 e 19 diz assim: na verdade, verdade te digo, que quando você era mais moço, você se cingia a ti mesmo e andava por onde você queria. Preste atenção. Quando você é mais moço, ou em outras versões, quando você era mais imaturo, você ia para onde você queria. Mas quando você for mais velho, ou quando você for mais maduro, você vai estender as mãos e outro vai te cingir e vai te levar para onde você não quer ir. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Eu acho demais. Jesus dá uma palavrinha dessa e fala assim: você está entendendo? Quando você era mais moço, quando esse ímpeto da juventude, você fazia o que você queria. Quando você amadurece, você entende a preciosidade que é ter um pai. Quando o tempo passa, você olha para trás e fala assim: meu Deus, sabe o que Deus quer fazer conosco hoje? Deus quer abrir os teus olhos para você valorizar o que você tem nessa casa. Sonho de Deus é uma casa paterna. Nós não somos uma denominação, e é uma casa de paterna porque aqui flui um espírito de paternidade. Só que é mesmo fluindo um espírito de paternidade, nós não sabemos caminhar como filhos, porque o que te faz filho não é caminhar perto de um pai. Você não é filho porque você está numa casa paterna. Você não é filho porque você caminha o tempo inteiro perto do apóstolo L. Você não é meu filho porque você viaja comigo quando eu vou pregar, ou porque você tem a liberdade de frequentar minha casa. Não, o que te faz filho não é proximidade. O que te faz filho é até onde as palavras que eu ministro se tornam verdade na tua vida. Pedro, quando você entendeu o que é ser filho, você já não vai mais conduzir sua vida pelos seus caminhos. Pedro, quando você entendeu o que é ser filho, ainda que te tomem pelas mãos, você vai descansar no cuidado do teu pai. Isso se chama maturidade. Nós glorificamos a Deus quando permitimos ser conduzidos por caminhos onde não gostaríamos de ir. Nós glorificamos a Deus quando passamos por caminhos de morte confiando nele. Mas quanto mais imaturo, mais resistência para obedecer. Quanto mais resistência à obediência, mais imaturo a gente percebe que as pessoas são. Mais dificuldade para assumir responsabilidade. Será que é muito difícil cumprir um horário? Quando a gente se junta para congregar, será que é muito difícil entender? Faço parte de uma equipe de música da igreja, estou fazendo para o Senhor, então hoje eu tenho um compromisso de estar aqui. Precisa ficar sendo cobrado como uma criança? Eu quero ler um último texto e prometo que com isso eu estou encerrando. 2 Timóteo capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Preste atenção nesse texto, por favor, não se disperse. Esse texto é importante para a gente fechar o raciocínio. Paulo falando com Timóteo, Paulo falando com aquele que tinha pai, mas que foi gerado no Espírito por Paulo. Amém? Paulo falando com um filho na fé. Sabe porém isto, Paulo falando para Timóteo: ó meu filho, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe,
ingrato e profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles terão aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, Timóteo, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre. Nossa, isso aqui eu vou ler de novo. Eles aprendem sempre, mas nunca chegam a conhecimento da verdade. Eu vou repetir mais uma vez. Aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Aprendem sempre, tem conhecimento, consegue discutir qualquer texto bíblico com você, mas não chegam ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé, não irão avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Esse texto de Paulo a Timóteo é pesadíssimo, amém? Vocês estão aqui comigo? Agora ele põe um ponto e fala assim: tu porém, ó, essa realidade está acontecendo, isso pode ser a grande maioria. Eu quero saber quem pode comprar essa palavra nessa noite e falar: agora tu porém. Se você quer entrar nesse porém, levanta a sua mão e fala: tu porém. Não, você não faz, você ouve, eu estou falando para você. Você só levanta a mão. Você fala assim: é comigo, é com você mesmo, apóstolo. É isso. Então, se você quer, você levanta a sua mão. Levanta. Tu porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor e a minha paciência. Sabe o que Paulo está falando? Sabe o que Paulo está falando com o filho? Sabe o que Paulo está falando num contexto de tanta atrocidade de pessoas que aprendem e não chegam ao conhecimento da verdade? Tu, porém, uma casa paterna. Preste atenção no que eu vou te falar. Uma casa paterna é uma reserva moral nos dias que vivemos. A obediência a um pai, a vida em corpo, nos permite ser luz em meio às trevas. O que fez de Timóteo filho, e Timóteo sai de todo esse discurso e fala: tu porém tens seguido a minha doutrina. Quantos têm seguido de fato os ensinamentos dessa casa? Quantos têm obedecido e tomado para si cada palavra profética liberada nesse lugar, acreditando com um coração de filho? Porque que filho que tem que o pai fala que não acredita no que o pai fala? Você pode não acreditar em você, mas no teu pai você acredita. E o pai dessa casa, ouvindo do nosso pai, falou assim: vocês são uma fábrica de milionários. Sabe o que a gente ouve? Essa palavra não é para mim não. Eu vou falar para vocês com muito cuidado. Se essa palavra não entra no teu coração, é porque você não é filho. Busque a identidade de filho, porque tudo que é falado nessa casa é para todos que estão aqui. Timóteo era mais do que alguém que caminhava perto de um pai, era alguém que seguia a sua doutrina. O que te faz filho não é estar aqui, o que te faz filho é seguir o que é ensinado aqui.
Nós estamos numa década de excelência. Quem falou isso? Da onde nasceu isso? Do coração do pai dessa casa. Quantos de nós tomamos aquilo que nos é confiado nessa casa e fazemos com excelência? Quanta excelência há naquilo que fazemos para a gente, nas nossas coisas, e naquilo que fazemos para a casa paterna. Tu, porém, tens seguido o que eu te falo. Nós estamos vivendo uma revolução inteligente. Lá vai o pai falar de novo. Será que a gente tem comprado essa ideia? Será que nós temos de fato... Eu só estou te dando dicas se o teu coração é de filho. Quantos foram hoje votar na Lili? Eu só perguntei quantos foram. Glória a Deus, uma galera. Agora, legal demais isso. Nós estamos começando a entender algumas coisas. Parabéns para todos vocês que levantaram suas mãos. Agora eu quero te dizer uma coisa. Quando nós entendemos que nós não lutamos por uma causa pessoal, nós começamos a entender o que é ser filho. Eu saí da minha casa numa correria. Pergunta para Leila. Eu não tinha terminado de preparar a palavra. Fui almoçar com amigos hoje. Cheguei em casa à tarde, eu tinha que preparar. Eu falei, mas a gente tem que votar na Lili. Fui lá, peguei uma... Quando eu cheguei lá, encontrei a Vanessa lá e o Robinho. Foi perdidinho, lotado de gente. Falei, onde que é? Ela falou assim, a letra C ali. Eu olhei uma fila que não acabava mais. Cheguei lá na fila, estava a Carol também, no C. Eu olhava de um lado, vi passando perto para mim a Grazi do Giovanni. Vi do outro lado o Palma. Falei, caramba, a galera da igreja está em massa. Estão entendendo o que é ser filho. Porque obedeceram o comando de um pai. Nós estamos em dias de entrada numa nova estação. Eu vim aqui nessa noite para te dizer, o deserto vai florescer. O deserto vai florescer. O deserto vai florescer. Porque tudo aquilo que Deus falou ao pai dessa casa vai acontecer. O meu convite para você é: se posicione como filho. Pare de fazer as coisas do teu jeito. Pare de atropelar situações. Respeite os protocolos da casa paterna. Aí, apóstolo, mas sabe o que é? É que eu vim de outro lugar e eu ainda... Não, você veio de outro lugar, fechou as portas, entrou aqui, é uma outra história. Viva uma nova estação. Ah, porque você não sabe o que eu sei um monte de coisa, irmão. Eu sei o que aconteceu na minha vida. Eu sei que da noite para o dia eu não tinha mais o escritório que eu trabalhei por 20 anos. E eu falei, Senhor, o que eu faço? Vai para onde eu te mandar. Quem é nascido de Deus é soprado pelo vento. Aprende a viver uma nova estação. Não fique preso no teu passado. Para de se lamentar da vida. Levanta a cabeça e vamos em frente. Se posicione como filho em nome de Jesus. Não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar a vocês o Espírito da verdade, não o espírito de dependência, um espírito que dentro de você vai clamar, Abba, Pai. Nós precisamos entender a profundidade do que é ser filho. E eu vou repetir mais uma vez para terminar: fazer parte de uma casa paterna não te faz filho. Caminhar junto, ter a amizade de um pai não te faz filho. Perguntar algumas coisas quando te interessa não te faz filho. Sujeitar o teu coração em amor e desfrutar desse lugar chamado paternidade é o que te vai fazer caminhar numa nova estação. Se coloque de pé.